Então vamos ver os motivos por detrás dessa queda, mas também a gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos, que pode nos trazer ainda mais quedas mais fortes ainda nas próximas semanas. E o grande motivo para a queda, dentre outros, mas esse aqui com certeza foi o principal, é a questão da meta fiscal. A meta fiscal já foi pauta de vídeos anteriores, o mercado já havia batido na bolsa por conta da meta fiscal anteriormente, mas em algum momento ele meio que deixou isso aqui em segundo plano, foi esquecendo disso, até que agora o Lula veio, vamos dizer assim, oficialmente assumir que o Brasil dificilmente chegará à meta zero em 2024. O problema é que esse era um dos compromissos do governo, embora nós sabemos que isso dificilmente aconteceria, agora vem a versão oficial, né? E aí o Lula ele simplifica demais, justificando que não quer realizar cortes em obras para segurar essa meta, mas não é bem assim, né? A gente sabe que tem uma série de... Mesmo se fosse entrar na questão das obras, tem economia para ser feita aí, e de modo geral o governo, né, muito inflado, muito gasto aí, vai gerar essa meta zero a não ser batida. Tem que reduzir os gastos. Não vou nem falar para não ficar muito político o vídeo, mas vocês sabem, ministérios de monte é só uma forma fácil de vocês visualizarem como que existe desperdício aqui de dinheiro público, né? Enfim, sem entrar nesse mérito, vamos ver aqui mais o que o Lula falou. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que posso dizer é que não precisa ser zero. E aí olha só a mensagem que ele passa, né? Dá um risco não só para 2024, como também para os anos posteriores, né? O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras, o que simplificou, né? Demais de novo, né? Enfim, fala que é prioridade para o país, o mercado às vezes é ganancioso demais, já começa com aquelas fala que não tem nada a ver com nada. Enfim, a grande verdade é que não vai bater a meta, dá em risco também os anos posteriores, parece que corte de gastos não é uma prioridade do governo e deveria ser, e aí a gente já fica pensando no quê? Impostos, isso sempre acontece, e também inflação, né? Então a gente tem aqui a Câmara, inclusive, nessa semana aprovando o projeto aqui que tributa os investimentos brasileiros em offshores, fundos de alta renda e ações, que eu não sei por que a imprensa não põe, e ações, investimentos no exterior, e investimentos no exterior, ação, tá? E aí a grande confusão, né, que a imprensa faz. Enfim, o grande problema para mim é que a isenção é muito pequena, né? Eles falam que é para taxar ricos, mas a isenção é a partir de ganhos acima de 6 mil anual. Isso aqui é menos que um salário mínimo. Então, como é que você pode fazer um imposto desse? É absurdo. E aí você vê constantemente as pessoas dizendo que é para taxar ricaços e trilhardários. Como? Trilhardário com 6 mil reais por ano? Que trilhardário é esse? Eu não entendo, né? E aí a gente vê de vez em quando alguns deputados falando algo mais coerente, como por exemplo aqui o deputado Marcel dizendo que se é para taxar os ricos, como é que você vai taxar alguém que ganha a partir de $1.000 por ano, né? Que é arredondando praticamente $1.000. Então, isso é tributar rico? Essa é a grande pergunta. Isso realmente é tributar rico? Ou será que é tributar ponto final? Para mim é tributar ponto final, até porque os ricos são os que mais têm chance de se desviar desse tipo de tributo. Nós, classe média, que ganhamos aqui $1.000 por ano, $1.000 por ano de dividendos, nós seríamos aí taxados, né? Uma tristeza, enfim, coisas como essa costumam acontecer quando não tem aqui o controle de gastos, né? Investimentos acabam sendo aí penalizados. E falando aqui da inflação, nós sempre temos que pensar que a inflação é um jogo de longo prazo, né? No momento, nós tivemos nesse mês uma inflação que foi interessante, essa prévia do IPCA 15, 0,21 de inflação, foi até mais baixo do que no mês anterior, quase aqui como outubro de 2022, mas a partir de novembro a gente já vai ter uma base comparativa mais interessante, né? Então, não, foi boa a inflação, até porque ela foi pressionada pelos transportes, né? Novamente o transporte aqui vilão, alimentos e bebidas, que é algo bastante importante, principalmente aqui para a classe mais baixa, deu uma redução, positivo. Em termos de transporte, a gente sabe que a Petrobras acabou de reajustar a gasolina para baixo, isso aqui vai fazer reduzir
a inflação dos transportes no curto prazo, porém nós vimos o diesel fazendo o quê? Aumentando. O que o diesel faz? Ele, num primeiro momento, pode até ser engolido, que vamos dizer, pela queda da gasolina, mas depois ele vai fazer, inflação de várias outras coisas, dar uma aumentadinha, né? Ele tem aqui um efeito meio que um dominó. Então não é muito bom para o longo prazo a questão do diesel, mas no curto prazo a redução da gasolina ali vai ajudar. Outro ponto é que o petróleo não é controle do governo, né? Então isso aqui vai depender muito de como vai o governo. A gente está numa situação instável macroeconômica, então a inflação de repente também pode aumentar, diminuir. Vamos ver, mas por enquanto a gente tem que falar que a inflação está sob controle, 5,05, e ela pode até ficar um pouquinho abaixo disso até o fim do ano, porque a gente tem uma base comparativa ali nos outros meses um pouquinho mais forte. E para exemplificar algo que está muito positivo é a questão dos alimentos e bebidas, que é muito importante. Ela vem aqui em vários meses, 5 meses consecutivos de queda. E isso não significa dizer que vai continuar assim. Pode acontecer um evento, inclusive, que não tenha nada a ver com o governo, de repente fazer aumentar essa inflação aqui, né? Então, vamos aí acompanhando. Então, a inflação seguindo esse ritmo, a nossa taxa de juros deve continuar a cair 0,5 pontos percentuais, como o próprio Haddad disse que concorda com essas quedas que o Banco Central vem fazendo nessa magnitude, tá? Então, agora vamos falar do mercado externo, e nós temos os Estados Unidos nessa semana divulgando os pedidos do auxílio-desemprego um pouquinho acima do esperado, 210 veio, era esperado 208, isso mostra que a economia de vez em quando dá uma sentidinha, mas ainda está bem tranquila. Inclusive, o PIB dos Estados Unidos avançou 4,9 no terceiro trimestre, acima do esperado. Então, essa primeira prévia, né? Então, nós já vimos que o PIB chinês também mostrou-se acima do esperado e agora o americano. Então, a situação pode não estar tão ruim assim como muitas vezes o mercado acaba entendendo. E aí hoje nós tivemos o PCE, né, inflação do consumidor nos Estados Unidos. O núcleo que a gente vê, que é o principal, né, veio em 0,3, que foi dentro do projetado pelo mercado. Mesmo assim, o mercado está num momento meio sensível, vamos assim dizer, né? E a gente tem depois da indicação aqui da inflação, além de outras preocupações com o cenário de guerra e tudo mais, o dólar perdendo força, a bolsa caiu um pouco lá também, todo mundo preocupado para onde vai a taxa de juros americana. Na verdade, a preocupação maior é por quanto tempo vai ficar essa taxa de juros em valores muito altos. E aí nós vamos ter a reunião do Fed na semana que vem, então todo mundo está muito tenso nesse momento. E aí a Bolsa Americana também tem alguns momentos aqui de instabilidade agora. Então a gente vê o S&P 500 caindo meio ponto, não caiu tanto assim, ele até deu uma recuperadinha no fim do pregão, mas a semana foi muito instável, né? Caindo 2,2%. Foi uma semana de queda, muito ainda por conta de todo esse medo da próxima semana que vem aí para frente. Aí sim podemos ter maiores volatilidades ainda, né? O BOFA, inclusive, diz que o S&P 500 pode acabar tendo uma correção ainda maior, mais de 5% de queda. Eles estão olhando aqui o cenário macroeconômico um pouco difícil e vendo que muitas vezes quando a bolsa cai abaixo de 4.200 pontos, que ela está ali em 4.100, ela acaba indo até os 4.900 ali para depois ver se realmente reage, né? Vai depender muito da macroeconomia. Mas enfim, então existe risco de maiores quedas na semana seguinte no S&P 500, aí com certeza a Bolsa Brasileira também iria junto, né? Tem uma influência muito grande o S&P 500 na nossa Bolsa. Então depois eu posso fazer um vídeo comentando a agenda da semana que vem, que vai ser bastante quente, tem resultados de empresa, tem diversos indicadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e um deles é exatamente a reunião aqui no Copom, que vai definir a taxa de juros brasileira, mas o pessoal vai estar mais de olho mesmo no discurso. A gente sabe que vai cair muito provavelmente 0,5 pontos percentuais. Nos Estados Unidos, a tensão ainda está mais tenso lá, né? O pessoal está todo mundo aqui achando que vai manter a taxa de juros ali até os 5,50, né? Apenas 2,1 está achando que vai acima, mas não deve acontecer mesmo, né? Então, sem surpresas. Mas a grande preocupação é para onde vai os discursos, né? Vai numa linha dura de que vai manter por muito tempo aí essa taxa de juros nessa magnitude? Como é que vai acontecer? Então todo mundo de olho nas falas aí do Fed. Então é isso, teremos uma semana seguinte bastante movimentada, de repente podendo trazer grandes oportunidades.
Então, só um comentário adicional, vocês sabem que eu gosto de operar muito com opções para ganhar aquele dividendo adicional, para proteger contra a queda, enfim, inclusive eu tenho um curso, né, que te ensina do zero até o mais avançado a operar com opções, link na descrição do vídeo nos comentários fixados, mas o que eu queria falar aqui, na verdade, é esse módulo que eu vi aqui na BTG Pactual, que é um módulo de opções gratuito e ele te ajuda bastante aqui para quem não quer pagar uma plataforma paga, né, eu utilizo a Opelab que eu acho muito boa, mas se você quer aqui uma gratuita, é um pouquinho mais limitada, mas tem várias coisas aqui. Das gratuitas eu acho que é a mais interessante. Você pode ver os destaques de diversos meses, você digita aqui qual ação, aí já mostra todas as opções que tem dessa ação. Tá aqui desse lado esquerdo o call, desse lado direito a put. Tem a diferença dos destaques se você quiser filtrar. Cara, eu achei bastante interessante. Se você quer abrir uma conta na BTG Pactual, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados também, do consultor que abriu a conta para mim na época. Dependendo da sua condição de investimento, ele pode conseguir para você corretagem gratuita para operar com ações e opções, mas aí você tem que conversar lá com ele, dar uma checada se você quer utilizar a BTG Pactual, é onde eu opero principalmente. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!